Olá, pessoal! Mais uma vez estamos juntos. Com muita alegria, muita felicidade estarmos aqui de novo, hein? Nessa live que hoje vai ser show com o vereador Felipe Lucas. Vamos falar sobre artes marciais ganhando espaço, ganhando voz. Vamos lá, hein? Vamos esperar a galera chegar. Vai, Célia, Jaque, vamos chegando. Nosso grande amigo Felipe Lucas já está aí, hein? Vou chamar ele para daqui a pouco para a gente conversar, hein? Agradecer a nossa live, tem o patrocínio, o apoio da Medvida Saúde, Central de Atendimento 3003-7270, um novo conceito de plano de saúde, hein? Vamos lá chamar o nosso amigo Felipe Lucas para levar esse papo bem descontraído, falar sobre coisas positivas. Vamos lá, vou chamar ele aqui daqui a pouco. Estaremos juntos nessa live. Aguardando só. Vamos chamando o pessoal, vamos lá. Vamos convidando, dizendo que já estamos aqui presentes, hein? Grande vereador, grande Felipe Lucas. Fala, mestrão, grande amigo, parceiro, prazer. Como é que tá, meu amigo? Tudo sob controle, numa correria grande, né? A gente está numa fase bem complicada de pandemia e, ao mesmo tempo, nessa corrida já contra o tempo, porque a gente já tem prazo e data para as eleições. Então, a gente está num momento já de pré-campanha, né, organizando as ideias, fazendo planejamentos e, ao mesmo tempo, dando atenção e assistência à turma que sempre recorre ao mandato. Então, a gente está numa correria grande, mas A precisamos luta, parar para a falar luta é diária, né, velho? diária. E a gente precisa parar para falar dos projetos e aqui estamos nós, né? Prazer É isso grande. aí. Obrigado pelo convite, viu, mestre? Eu que agradeço a chance de, por intermédio do grande irmão Yuri, ter conhecido você, aquele papo que levamos de mais de 2 horas aqui. Foi bastante interessante, foi muita energia trocada, muita positividade, né? Na Verdade. conversa. E foi bastante interessante, né? Quanto mais a gente aumenta a rede de amigos, de pessoas que pensam da mesma forma, que pensam do bem para o bem, né? É importante que a gente forme, geralmente, egrégoras fortes. Eu acredito muito nisso. Eu acho que na arte marcial, quem trabalha muito contato com as pessoas, assim, direto, ainda mais o jiu-jitsu, então a gente começa a entender muito essa questão de energia das pessoas e entender sempre que nós, homens, somos perfectíveis, não somos perfeitos. Então, temos que estar nas ideias, nos projetos dos homens. Então, e unir para cada vez estar mais forte. Eu acho que a união é muito importante quando a gente tem um perfil, tem uma vontade, tem um projeto. E essa parceria que nós acabamos de concluir, o vínculo de amizade, é muito importante isso. Eu acho que é de sucesso puro. Estou sentindo bastante força e bastante positividade nessa parceria e sei que vai dar muitos bons frutos. É, Verdade, verdade. vou lhe chamar, vou quebrar um pouquinho os paradigmas, assim, as Total. conjecturas, e vou chamar de Felipe, viu? Irmão Felipe. Totalmente. Nossa parceria é de casa. A gente é irmandade mesmo. Irmão no esporte, né? E na vida como um todo, a gente tem essa parceria. Você para mim, é um professor. Então, quando a gente para com aquelas 2 horas que você falou aí de conversa que a gente teve, né, no centro de treinamento Gracie Barra aí, do professor, do mestre Nilton Ferreira, foi assim para mim 2 horas de aprendizado, né? O Yuri estava com a gente, até ele fez, mas Nilton, é a primeira vez que eu participo de uma reunião com o Felipe em que ele é quem menos fala. A gente tem que ter a sabedoria de, né, no momento certo, parar para aprender, para então suas reflexões e tudo que a gente conversou ali para mim foi realmente muita valia, de muita reflexão mesmo, assim, e a gente aprende sempre quando está trocando essas ideias. Então, para mim é um prazer estar sempre conversando contigo. E professor é aquele que aprende ensinando, né? Verdade, verdade. Eu acho que eu sou eterno faixa branca, estou sempre aprendendo e é importante a gente estar sempre com pessoas que tenham diferentes pensamentos. Eu acho que o contraditório faz a gente crescer, né? Ninguém cresce na zona de conforto. Você que é um praticante de arte marcial também sabe disso. A gente tem que estar com esforço diário, em todos os quesitos, enfrentando realmente as batalhas de frente.
E eu acho que esse é o objetivo. Eu acho que a gente que pratica e tem esse lifestyle da arte marcial, a gente vê a vida de forma diferente, né? Nós procuramos ver soluções nos problemas, não problemas nas soluções, né? Então a gente tem que ter Verdade. sempre otimista. Então, como tem muita gente que já conhece você, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal, para a gente começar esse papo bem legal, bem descontraído. Massa, queria já agradecer de cara aqui ó, a turma que está entrando. Eu estou vendo muitos amigos, muitos parceiros. Eu vou estar aqui visualizando as mensagens, tentando responder alguma coisa entre um bate-papo e outro, mas já fica aqui o meu abraço e o muito obrigado por estarem presentes aqui nessa live, nesse momento aqui, que é um momento muito descontraído, né? De descontração mesmo, de bate-papo muito relaxado, no sentido da gente se sentir em casa e quem quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Então, para quem não me Isso aí. conhece, está vendo aqui através do canal do professor Newton pela primeira vez. Eu sou Felipe Lucas, galera, vereador de Salvador, né? Fui secretário de Ordem Pública da CEMOP também, e venho da iniciativa privada, passei em 2013, né, a compor a gestão do prefeito Assemineto. No primeiro mandato dele, eu fui chefe de gabinete da Secretaria de Ordem Pública, e foi lá que eu, na verdade, despertei essa vontade de servir um pouco mais, né? E acabei aceitando um convite que recebi do próprio prefeito e de alguns amigos em comuns que estavam naquele momento ali no processo, mas eu venho do executivo, sempre foi minha linha de administração, e em 2016, depois de 4 anos da primeira gestão do prefeito Assemi Neto, eu recebi esse convite. No momento inicial foi bem difícil aceitar, porque não era o meu desejo inicialmente, e depois eu percebi que aquele ali era um chamado que estava me dando possibilidades de ajudar ainda mais, né, as pessoas, de cuidar de gente de verdade, de fazer com que, de uma forma ou de outra, a gente conseguisse estar levando melhorias, né, elevando aí a qualidade de vida, de trabalho do nosso povo, da nossa gente. Então, eu aceitei o desafio e estamos aqui hoje, né, fazendo esse trabalho mesmo de representante do povo. Não é fácil, a gente tem que abrir mão de muita coisa. Eu, particularmente, né, acabei reduzindo muito o meu tempo, a minha possibilidade assim, de estar um tempo maior com as minhas filhas, com minha esposa, com a minha família. Minha mãe, eu já vi que está aqui, ela não perde uma live. Que Então, assim, massa, que ela massa. é uma das pessoas que às vezes até reclama bastante da ausência, mas ao mesmo tempo entende, né, a missão que me foi dada e conhece o filho que tem, sabe que missão dada para mim tem que ser missão cumprida, não pode ser pela metade, então eu acabo mergulhando mesmo. Mas no final de tudo isso, assim, o que recarrega minhas baterias, o que me dá vontade de continuar no processo, é justamente quando a gente percebe o resultado positivo, quando a gente vê que todo sacrifício está influenciando de maneira positiva na vida de alguém, sobretudo da vida de quem mais precisa. Isso eu percebo todos os dias. Então a gente está nessa caminhada, contando aí com os amigos, com os parceiros, para que a gente consiga fazer a renovação do mandato para continuar ajudando, continuar servindo. Viu? É isso mesmo. A gente sabe que o universo conspira com o bem, né? A gente sabe que quando Verdade, a gente tem um propósito do bem, parece que tudo conspira. O próprio mestre Carlos Gracie perguntaram a ele se ele é Midas, né? Porque hoje a Gracie Barra, com mais de 900 escolas no mundo, verdade. como é que ele conseguiu? Ele falou, quem busca o bem, ajudar as pessoas da forma que lhe foi dada, da ferramenta, da missão que tem, o universo vai conspirar a favor. Então, eu penso nisso, eu lhe falei isso pessoalmente, falei para Yuri, eu, por, por um tempo já com isso, a gente sente energia, né? A gente começa a sentir. Eu acho que eu vi uma vez uma pessoa falando que antigamente, porque as coisas estão tão acontecendo no mundo, as coisas com a velocidade, até as violências, as coisas. Aí a pessoa falou o seguinte: que antigamente o mundo era iluminado com candeeiro, hoje a luz é de LED. Então, cada vez mais as pessoas que não têm um propósito realmente de ajudar as outras, com esse ímpeto que você tem, elas vão aparecendo, as máscaras vão caindo, a gente vai vendo. A gente conversou que uma das coisas interessantes que eu conversei com você na nossa reunião, que você falou, a gente tem que tirar o homem velho, aquela política velha não está cabendo mais, de dar uma Verdade. bota, o pé da bota e depois o outro. A gente quer ver propósito, quer ver ação, mesmo que não chegue ao objetivo do 100%, mas que vê o empenho e a vontade de melhorar. A gente sabe que, se pela vontade da gente, eu sou professor também, a gente teria que fazer o céu,
as pessoas, mas a gente tem que fazer o que é possível. Então, eu tenho um amigo meu que fala o seguinte: o feito é melhor do que o perfeito. Então, a gente tem que estar Verdade. sempre buscando isso. Eu sou mais um suspeito para falar por ser um artista marcial há mais de 41 anos, e a gente sente isso, né? As pessoas falam que é melhor um mata-leão de um amigo no tatame que muitas vezes uma perda de mão de uma pessoa que É é falsa. verdade. O Messi Carlos fala que o tatame, ele desmascara as pessoas, mostra as fraquezas, mostra as virtudes. Então, eu acho que é um local muito forte. Nós temos uma energia muito forte nesses lugares, que é por isso que nos une bastante. E eu vejo, através disso, eu queria saber como começou a sua paixão pela arte marcial, pelo esporte, através dele você viu esse veículo de mudança social, mudança de paradigma, aquela coisa de pensar fora da caixa. Como é que como a arte marcial chegou para você assim e lhe deu esse impulso para você fazer o que você está fazendo hoje? Eu sempre fui, mestre, eu sempre fui amante das artes marciais, né? E como um bom baiano, a gente sempre acaba começando ali, admirando, assistindo a capoeira. E aí, quando pequeno, já participava das rodas que existiam lá com os amigos, na escola e tudo. E eu acabei despertando interesse de aprender um pouco mais, de conhecer outras modalidades. Então, treinei bastante tempo boxe, até que conheci o professor Yuri Kauto e a gente começou a, né, treinar, vestir o kimono. E aí você sabe mais do que eu que quando isso acontece, a paixão ela vem junto, né? Quando você veste o kimono, a paixão ela vem junto e fortalece ainda mais. Mas assim, além de ser praticante, amante das artes marciais, eu descobri e foi isso que não só me encantou, mas no momento atual agora me fez, inclusive, quando me tornei vereador, levantar essa como a minha principal bandeira, né, de defesa de trabalho. Foi justamente eu perceber que as artes marciais e esse esporte, vamos chamar de até estilo de vida, ele não trabalha somente a questão de saúde física, saúde mental, né? É um esporte que transforma, é uma arte que realmente faz acontecer e que promove muito a questão da inclusão, do resgate social. Eu fui convidado para ser padrinho do projeto Boa Luta há quase 10 anos atrás. Nem sonhava e nem pensava em ser um representante público, em ser um vereador, era mais por afinidade, por vontade de ajudar aqueles garotos, aquelas crianças. Então, o projeto Boa Luta é um projeto hoje com são centenas de garotos, quase 400 garotos entre 5 e 17 anos, né? Entre os ativos, os inativos, a turma que está sempre renovando, enfim. É uma garotada que vem de uma região, de uma zona onde, né, de bairros e vive, na verdade, em ambientes onde eles estão a todo momento sendo convidados, seduzidos para entrar no mundo da criminalidade, né? E esse esporte, esse projeto em especial, né, utilizando o esporte, a arte marcial como ferramenta, acabou promovendo exatamente isso, esse resgate, né? A oportunidade dos garotos terem aí uma forma de enxergar a vida de maneira diferente. E o esporte promove muito isso, né? As artes marciais, a presença de um professor, de um mestre, os valores que esse esporte prega, ensina, né? A questão do respeito à vida, respeito ao próximo, aos mais velhos, respeito à família. Então, isso é algo que realmente transforma e foi entendendo isso, enxergando, percebendo isso que eu disse, não, a gente precisa levantar essa bandeira, precisamos fazer com que os holofotes, não só da administração do poder público, mas da iniciativa privada e do mundo como um todo, se volte e entenda a ferramenta de transformação que nós temos nas mãos e que a gente está deixando, muitas vezes, passar batido, despercebido, né, por falta de apoio, por falta de oportunidade, por falta de envolvimento. O esporte não faz somente a questão aí de ensinar a defesa pessoal, de cuidar, como eu falei, da saúde física, da saúde mental. O esporte é infinitamente mais do que isso. As artes marciais fazem infinitamente mais, cuida vamos dizer, até segurança pública. Se você parar para prestar atenção, quanto mais a gente fortalece a prática das artes marciais, a gente está promovendo segurança pública dentro da comunidade, dentro de uma cidade, do estado, do país, enfim. Então, é uma ferramenta poderosíssima, se não a maior, uma das maiores ferramentas de resgate, de inclusão social, como eu falei. E aí foi nesse contexto que hoje eu me vejo 100%, né,
apoiador, praticante, amante, defensor, incentivador desse esporte, dessa modalidade, dessa arte, vamos dizer assim, né? Então, estou dentro, 100%. E o que você falou é bastante importante, porque a gente observa o quanto a arte marcial trabalha nesse aspecto. E a gente observa essa situação das pessoas de risco por ambientes que causam essa situação de violência, de drogas. Mas a gente vê em vários âmbitos. A arte marcial, por acaso, sempre no final do ano vem alunos dos Estados Unidos treinar comigo, e a maioria são marinha, né? SWAT, FBI. Então, o Bacana. âmbito realmente, até no lado institucional, do governo estadual e federal, municipal, tem um papel muito grande, porque cria uma segurança. Eu digo a você que eu tenho 41 anos que eu faço arte marcial, tenho 54 anos. Eu nunca briguei. Eu me lembro de brigar quando tinha 13 anos antes de entrar. Então, lhe dá uma autossegurança que você não precisa se envolver em situações de briga. E você começa a criar Verdade. uma autorresponsabilidade que você é um formador de opinião. Então, eu tenho muito em mim aquela frasezinha que a gente tem que comer o peixe que a gente vende. Eu não posso dizer que a arte marcial é boa para a sua saúde, para o seu emocional, e as pessoas me veem bebendo, usando droga, brigando. Aí a pessoa vai chegar assim, poxa, como é que você tem tanto tempo que faz e não conseguiu modificar você? Como é que você vai conseguir modificar uma criança? Como é que você vai conseguir modificar um adolescente, um adulto? Então, eu visto a minha profissão com uma missão. Então, essa responsabilidade que nos é dada, que eu acho que é uma dádiva dada divina, você, a sua profissão, quando você faz com essa dedicação que você está fazendo, que eu faço, ela tem outro âmbito. Então, a gente procura ter. Para mim, meus alunos são meus filhos. São aquela galinha que bota os pintos assim debaixo da asa e toma conta realmente e ajuda. E o que eu vejo nesses projetos, né, nessa conversa que a gente teve, nessas ações suas, é porque a importância da arte marcial ensinar a pescar. Porque o network que abre no arte marcial, o aluno, através do arte marcial, se interessa em fazer um curso, buscar uma profissão, uma especialização na área de atuação, possivelmente para outro país, desenvolver. Então, abre um leque muito grande de contribuição social. É Verdade. menos trabalho. A prevenção sempre foi uma coisa mais com custo menor. Então, que multiplicasse, tivesse mais 500 Felipe Lucas que pensassem no esporte dessa forma, para a gente fazer uma modificação social realmente. Então, eu falo assim com muita crença nesse projeto seu e que vai conseguir, eu vou, dentro das minhas limitações, ajudar no possível, porque eu acho que, eu tenho certeza que isso modifica. E independente Ouro. da classe social, das pessoas com menos condição financeira, até as pessoas até com mais poder aquisitivo, que são pessoas que de qualquer forma vão dirigir alguma coisa, até essas pessoas menos favoráveis, e a arte marcial vai dar um suporte muito grande de entendimento, de humildade, de saber que a arte marcial é meritocracia pura. Eu falo que eu sou faixa preta porque eu comecei antes. Mas você tem uma capacidade muito maior de, quando chegar à faixa preta, ser 10 mil vezes melhor do que eu. Então, isso tem uma importância muito grande. A gente vê esses projetos que você está fazendo, quantas crianças realmente aquela sementinha plantou, pode não ter continuado, mas a semente do bem, a semente de uma Verdade. situação boa E os tão que não, importante. e os que não continuam, aí só puxando o gancho, né? Geralmente os garotos que não continuam, né? Os jovens que não continuam, que não conseguem, não é que não levam porque não querem, às vezes não continuam porque não conseguem em razão da falta justamente de apoio. E é isso que a gente vem buscando mudar. Né? Tem um projeto, por exemplo, professor, que aí é o projeto Bolsa Atleta Municipal. Né? Ele já estava em vias de aprovação, já foi feita uma análise de viabilidade econômica através da Secretaria de Esporte. O prefeito já tinha autorizado o avanço disso. E o projeto Bolsa Atleta Municipal, de minha autoria, visa exatamente isso, ajudar, né, de alguma forma, contribuir para que esses garotos que acabam desistindo no meio do caminho por falta, seja de um recurso mínimo para alimentação, para transporte, para comprar um kimono, para comprar uma faixa, ou seja, para participar de um campeonato, uma inscrição. Então, assim, é carência de tudo que a gente vê, né, nessa parte de apoio. A ausência é muito grande, infelizmente, a gente ainda percebe isso, a ausência do poder público, né, dos olhares e desse investimento ainda é muito grande. Então, esse projeto visa exatamente isso, fazer com que a prefeitura viabilize
um recurso mínimo dentro das condições dela, né, para que chegue a esses atletas que têm a intenção, ou que são atletas, né, com futuro profissional. Então, tem uma bolsa viabilizada pelo município, no caso desse projeto, para que eles tenham no final do mês aí sempre um recurso para ajudar nesses custos básicos, que muitas vezes é a ausência desse recurso, a ausência desse apoio que faz com que eles desistam, porque não tem, olha para um lado, não vê apoio, olha para o outro, não tem quem ajude, não tem uma mão estendida. Então, poxa, não dá para ficar, não dá para, né, ficar dando murro em ponta de faca e acabam desistindo. Então, realmente é um trabalho de guerra que vocês, professores, fazem, porque a falta de representação, a falta de apoio, a falta de incentivo é grande demais. E o meu objetivo hoje maior é justamente transformar isso, fazer com que essa atividade ela se torne autossustentável, ela consiga, de alguma forma, sobreviver com a dignidade e com a responsabilidade que merece, que precisa, justamente por conta aí desse valor que ela tem para toda uma sociedade. Então, é esse o trabalho que eu venho tentando fazer, não só na prefeitura, mas já tive em Brasília, inclusive. O projeto Boa Luta, pela primeira vez, recebeu um apoio do poder público. A gente conseguiu um convênio via o Ministério do Esporte, na época ainda era o Ministério, para poder fazer aquisição de kimono, de tatame, né, de materiais esportivos. A gente tem hoje uma base mínima construída com esse apoio, mas ainda é muito difícil a gente tocar, né? Eu tenho até um exemplo, bem rapidamente, eu tenho um exemplo aqui, porque ano passado, em julho, eu estava comentando esses dias, poxa, ano passado a gente conseguiu fazer tanta coisa. Então, em julho do ano passado, eu mandei para o Rio de Janeiro 26 garotos do projeto, né? Garotos de 10, 5, 8, 11, 16, 17 anos. Foram 26 garotos disputar o Sul-Americano de Jiu-Jitsu. Eu lembro que eu chegou no final, assim, o cansaço mental e o desgaste era tão grande que eu disse, meu Deus, eu não vou conseguir não. Pensei até em desistir, mas eu sei que é só no momento da turbulência. Mas olha o resultado, mandei 26 garotos com muito sacrifício para conseguir transporte, para conseguir hospedagem, ou seja, foi um investimento de aproximadamente 20 mil reais. E aí foi amigo, foi irmão, foi mãe que dançou também para ajudar. Então a gente saiu buscando ajuda com todos os parceiros possíveis. Conseguimos viabilizar o evento, eles foram para lá, conseguimos hospedagem para os 26 garotos. Na verdade, foram 38 pessoas, porque parte desses garotos são menor de idade, né, são pequenininhos, então precisam ir com o responsável. Então, no final, foram 38 pessoas que a gente teve que viabilizar, conseguiu viabilizar para estarem lá no Rio de Janeiro participando do Sul-Americano. Mas a grande, vamos dizer assim, a grande resposta que a gente tem no sentido de dizer, olha, não tem como desistir, é porque quando termina o evento e volta para Salvador, dos 26 que foram, 23 com medalha de ouro, 3 com medalha de prata. Então você diz, como é que eu vou desistir de um negócio desse? Não tem como, né? A gente está realmente trabalhando duro para transformar essa realidade. Uma coisa que eu observo, eu tenho muitos anos já de competição e eu já fui para sinaleira vender o brinde para poder viajar. A maioria das conquistas que eu já tive, quando eu fui campeão europeu, que foi a Portugal, peso absoluto, quando eu fui para os Estados Unidos lutar, eu fui com os amigocínios e amigos que tinham empresa, mas eles mesmos se queixavam. Eu ia te ver essa questão que o prefeito fala, conseguiu muito, tornar o carnaval todo patrocinado. Será que esse molde... Eu vejo muitas pessoas que são empresários, eles falam muito isso. Poxa, a gente quer ajudar, mas não tem uma viabilidade. Como poderia, dentro desses projetos que você explicita, como poderia fazer uma parceria? Não, ele fala assim, eu falo assim de uma forma empírica, porque eu não tenho conhecimento disso. Mas essa questão do patrocínio de um evento como o Carnaval, que consegue patrocinar praticamente o Carnaval todo, será que essas empresas envolvidas não teriam, de alguma forma, de investir nisso também? E eu vejo algumas pessoas que são empresários se queixam disso. Pô, eu queria ajudar, mas às vezes a gente não sabe a quem ajudar, como ajudar, porque o próprio professor precisa se reciclar, precisa estar com uma qualidade maior para ensinar mais, ter uma infraestrutura, além do próprio atleta. Como é que você vê isso nesse aspecto, dessas parcerias? Porque o que eu vejo falar é que nos Estados Unidos os governos não ajudam tanto o esporte. É iniciativa privada. Você vê que as garotas que foram campeãs olímpicas,
de futebol saindo do high school, saindo do colégio. Você vê que as faculdades patrocinam os grandes campeões olímpicos para representar a faculdade. Como você acha que, em âmbito municipal, você poderia mexer nisso aí? Na verdade, assim, o interesse a gente sabe que existe. Eu tenho amigos que ajudam, outros que querem ajudar, mas não tem o mecanismo ideal para... cada um tem o seu ponto de vista. Mas eu acho que o que a gente precisa focar nesse primeiro momento, e lógico que isso pode ser feito em paralelo, né, enquanto tiver uma equipe cuidando dessa atração de investimento aí por parte da iniciativa privada, a gente tem que ter também técnicos cuidando desse investimento via as secretarias de esporte existentes, tanto no estado quanto no município, enfim. Eu acho que tem que ter aí, vamos dizer, uma energia que deva ser canalizada para essa construção. O município, o estado, dizer, ó, parte desse recurso arrecadado aqui no Carnaval, ele vai ser direcionado para investimento na área de esporte, para a gente promover eventos esportivos na cidade. Afinal de contas, a gente tem vários talentos escondidos, né? Porque não treinam 5, 6, 10, 15, 20 anos, né? Investem, dedicam 10 anos de sua vida para se tornar um faixa preta, às vezes mais tempo do que isso, ou para se tornar um atleta competitivo, né? Um profissional mesmo das artes marciais, e não tem um octógono para subir, não tem um evento para mostrar todo aquele talento, para mostrar sua arte, para se revelar e até para, de repente, passar a ser aí um representante nosso, da nossa cidade, mundo afora. Então, a gente precisa ter essa visão de que é necessário investimento nas áreas, na área do esporte, sobretudo a promoção de eventos esportivos na nossa cidade. Eu vou te dar um exemplo, professor. Eu criei um evento, né, chamado Fight On. É um evento de MMA, né, a turma do esporte, das artes marciais aí conhece. Hoje, o evento eu criei esse evento com o exclusivo objetivo, não teve um objetivo comercial de ganhar dinheiro com eventos, até porque não é a minha praia, mas eu precisava criar ali uma possibilidade de revelar ou de colocar, pelo menos para aparecer, aqueles garotos que estavam treinando lá no Boa Luta. Porque muitos dos garotos que começaram lá com 5 anos, hoje estão lutando fora. A gente tem garotos que estão nos Estados Unidos, que estão no Rio de Janeiro, que saíram de lá, né, e estão lutando fora. Então, só que esse evento ele tomou uma proporção, a carência é tão grande, que hoje ele está entre os 4 maiores eventos de MMA do Brasil, que é o Fight On. O Carlos Boi, por exemplo, que hoje assinou, que agora está com o contrato assinado com o UFC, ele foi revelado dentro do evento Fight On. Né? Então, a gente precisa de mais eventos Fight Ons desses, a gente precisa de mais eventos esportivos na cidade, para que a gente possa estar revelando os tantos talentos que a gente sabe que existem e que estão escondidos, né, por falta de oportunidade. Então, é colocar a Secretaria de Esporte para poder investir, fomentar esses eventos, pegar parte do recurso que entra, que a gente sabe que os patrocínios são imensos, e fazer uma programação, um planejamento onde empresários que vão investir no Carnaval e que tiverem interesse, esse investimento aqui, parte desse investimento aqui vai ser direcionado para o esporte na cidade, para eventos esportivos. Então, assim, é começar a criar mecanismos para que a gente tenha o fortalecimento das artes marciais, do esporte dentro da cidade. Eu acho que formatos são diversos, assim. O que eu acho que precisa, e com toda a sinceridade do mundo, é energia. Eu acho que falta gente que queira imprimir energia para fazer isso acontecer. Porque o dinheiro existe, interessados em investir existem, pessoas que precisam e que muitas vezes não sabem como fazer. Muita gente quer. Eu tenho amigos que querem doar mesmo por questão social. Pô, preciso fazer minha parte, Felipe. Minha empresa deu certo, eu estou ganhando grana, velho, mas eu me sinto a necessidade de ajudar de alguma forma o social, fazer minha parte aí, para contribuir de alguma forma, né? Para o mundo. A gente sabe que existe uma desigualdade muito grande, então, só que não tem pessoas que cuidem dessa agenda, né, para fazer essa atração de investimentos e essa coisa acontecer de uma maneira mais firme mesmo. Eu acho que o que falta é interesse. Assim, com todo respeito, eu acho que o que falta é interesse. Poder público ter o interesse de cuidar dessa agenda do esporte tão importante em todos os sentidos que a gente já falou aqui, e o mais poderoso deles eu acho que é a questão do social, né, da inclusão, do resgate, de salvar
vidas mesmo. Acho que o esporte, as artes marciais, ela tem essa função, mais essa função, que para mim é uma das mais importantes, que é salvar, resgatar vidas. Então, o que precisa agora é ter pessoas interessadas em fazer isso acontecer de maneira onde valha mais a pena esse investimento que vocês, professores, que os garotos fazem e que muitas vezes acabam se sentindo isolados, abandonados e não tem quem os ajude a chegar lá. Então, eu acho que a iniciativa privada tem o interesse, o poder público tem condições, o que falta agora é imprimir a energia, como eu falei, né? Alguém que queira imprimir essa energia para fazer gestão pública voltada para esse interesse. E a gente vai chegar lá e tenho muita confiança nisso. E é um leque realmente, né? Porque a gente sabe que tem um retorno. Quem não é visto não é lembrado. Você falou, tem tantos talentos que muitas vezes se perdem porque não tem estrutura. Você vai pegar um menino que tem uma deficiência dentária, tem uma verminose, tem uma má alimentação, por mais raça que ele tenha, quando ele chegar no nível de performance, ele vai perder. Por mais. Eu sou daquele tipo, o nordestino não desiste. Quantas vezes eu fui disputar um campeonato dos JUBs, Jogos Universitários de Judô, no Pará, foi 45 graus de temperatura, a gente comeu bandejão lá no próprio lugar que a gente ficou na UFPA, na Universidade Federal do Pará, e a gente tomava era glicose com bastão de Guaraná em pó das lutas, e chegou lá, eu cheguei a ir para a final, eu e Ricardo Carvalho, na época professor de Jiu-Jitsu e Judô, chegamos na final, e com o Paulista, com o Carioca, que tem uma infraestrutura muito maior. Isso é nato, as pessoas dizem que nós do Nordeste, ainda mais na área da luta, porque a gente já nasceu lutando, meu amigo. Então, a gente tem muito isso. O que falta é essa infraestrutura, realmente. E como eu botei o título da live, a gente tem que ter uma voz que mude realmente isso. Quem tenha crédito com ela e que a questão hierárquica, no caso do político em relação à população, que ela se estreite, que a gente possa ter pessoas como você, que é a voz da gente, que ouça as nossas necessidades. Você é um lutador também, você vive lá no dia a dia, na academia, vendo quais são as dificuldades. Mas a dificuldade para a gente, que é professor, é desafio. Eu não vejo a dificuldade como um empecilho, eu vejo como desafio. Então, quanto mais eu vejo dificuldade, eu quero me empenhar. Agora, a gente tem que ter essa infraestrutura. Não a gente tem que ganhar de acordo com a nossa capacidade. Mas a gente, com o mínimo, a gente faz muito. Então, a gente tendo a condição desse mínimo, dessa condição de ter uma pessoa como você, que esteja envolvida na arte marcial, visceralmente, lutando, e tendo essa voz, pô, é a melhor coisa que a gente está precisando. Então, a gente tem que investir, tem que se unir mais, os professores, tem que ter esse link, tem que estar muito forte. Eu, como conversei com você e Yuri estava aqui presente, eu estou realmente... Eu abracei essa ideia de estar com você, com essa parceria, que eu estou revendo o paradigma, eu estou começando a pensar fora da caixa, porque há algum tempo atrás eu não pensava dessa forma. Eu disse, pô, não vai dar certo, não consegue. Pô, a gente vê certas pessoas fazendo a coisa e não dá certo. Sempre a gente... aquela coisa, pô, você faz um trabalho que você levanta, pegou o pessoal da base e está levantando. Mas às vezes a gente vê assim, pô, o cara ralou a vida toda como atleta, aí apareceu, ganhou um título nacional mundial, aí tem um político lá para tirar uma foto. Pô, o cara não deu pô, então é importante ver essa situação de você estar junto, visceralmente com a gente, vendo a realidade e ajudando. Isso nos dá mais força, mais credibilidade. Porque a gente vê que está no país que a credibilidade baixou muito, a gente vive numa situação, um país tão lindo, com tanto recurso, tanto humano como natural, e a gente às vezes vê travado. Ou então isso me deu um novo gás, entendeu? Para eu pensar diferente. Então, eu tô acreditando, apostando realmente nesse projeto seu, nessa voz diferente da arte marcial. Eu digo a você, eu tenho 41 anos que eu faço arte marcial, eu nunca vi, assim, politicamente, alguém com empenho de querer realmente modificar, querer mudar esse lado social. Eu mesmo já tentei várias vezes aqui, mas não consigo. Eu posso dar minha aula, mas eu não posso dar um kimono, dar uma estrutura, pagar um instrutor. Verdade. Então a minha mão de obra, que foi o dom que eu adquiri com meus esforços que Deus me deu, eu estou disponível. Mas talvez o instrutor, a pessoa tem necessidade, tem que ser remunerado, precisa. Então,
Esse papel seu tem importância muito grande para a gente, como artista marcial, e está nos dando um novo gás. Um novo, não, vamos pensar diferente, vamos acreditar e vamos arregaçar as mangas. Eu estou disposto a arregaçar as mangas com você, para justamente aquela. Eu penso muito daquele jeito. A maçã que eu comi, ou a manga que eu comi, eu não vi quem plantou. Então eu quero plantar para daqui a um tempo outros colham. Então a gente tem que ter esse pensamento, entendeu? Verdade. Pô, bacana ouvir isso, inclusive, professor, viu? A gente sabe que a política hoje ela está muito desacreditada, né? A credibilidade hoje é quase que zero. E é natural que seja pelo cenário que a gente vem assistindo, vivenciando. Foi uma das coisas que me fez, logo quando eu falei aqui no início da live, eu estava te contando que eu fui convidado no primeiro momento, para mim não sou legal, eu não tinha pretensão. Foi justamente isso que aconteceu. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu fui convidado pelo prefeito Assemi Neto para sair candidato a vereador, e eu estava no executivo, na verdade, a minha experiência, a minha prática era no executivo. Eu gostava daquilo que eu fazia, né, de estar nos bastidores, de ajudar a fazer a roda girar, de fazer, ver as coisas acontecerem, você planejar e de repente a coisa está acontecendo. Vários projetos de grande importância para a cidade nasceram, foram planejados e para minha felicidade e ao mesmo tempo satisfação, eu estava presente, participei dessa condução, desse planejamento. Um exemplo deles é o programa Morar Melhor do prefeito, da gestão do prefeito Assemi Neto, o programa Casa Legal, tantos outros que eu participei da construção, mas eu acho que é importante demais a gente estar atento, né, a essas demandas, essas necessidades, e ouvir isso de você, para mim, é super bacana. Então, no momento que ele me convidou, aí voltando para a questão do prefeito, ele me convidou para sair candidato a vereador e os argumentos foram muito sólidos, foram muito bacanas, só que no primeiro momento eu disse que não queria, que não tinha interesse, pedi, até brinquei, falei, pô, chefe, me tire dessa, não é minha proposta, não é meu interesse, não. Ele insistiu e de maneira muito transparente, como costumo ser, eu disse, chefe, o que acontece é o seguinte, eu não tenho interesse porque eu não acredito na política e naturalmente eu não sei trabalhar com aquilo que eu não acredito. Né? Isso foi em 2000, início de 2016, mais ou menos. Só que ele conseguiu, ele e alguns outros amigos, muito mais ele, me fazer refletir e entender que a gente precisa pensar de maneira inversa, né? Porque uma das coisas que ele me disse, Felipe, se todo mundo pensar como você, aí sim a gente não consegue mudar esse cenário. Se todo mundo pensar dessa forma, aí sim a gente não consegue renovar o quadro, aí sim a gente não consegue oxigenar o processo, né, o cenário político, e transformar essa realidade. A gente precisa, sim, de pessoas como você, que tenham uma mente aberta, que é inteligente, que é técnico e, ao mesmo tempo, tem a veia política, tem, né, a forma, sabe a fórmula de ajudar, né, de atender. Então, a gente precisa de perfis como o seu, como o nosso, para poder oxigenar o cenário. E eu preciso oxigenar a Câmara de Vereadores, eu preciso ajudar a fazer esse processo de renovação, e quem assistiu aí os 2 mandatos do prefeito Assemi Neto percebeu o quanto ele revelou quadros, tanto no executivo quanto no legislativo. Isso é muito bacana. Então, o que me fez mudar de ideia não foi... Eu mudei de ideia não foi por falta de personalidade, muito pelo contrário, que minha personalidade é muito forte, mas foi justamente por entender aquilo que ele conseguiu plantar em mim, que foi a importância da reflexão. Então, quando eu parei e ouvi o que ele me falou, eu digo, me dá 2 dias, chefe, então eu vou refletir, vou conversar com a turma e volto, a gente bate um papo. E foi nessa reflexão que eu entendi que era, sim, possível fazer uma política diferente, fazer uma política, né, muito mais voltada para a promoção e prática do bem. Uma política onde você tem o papel aí de ajudar a transformar aquilo que não está dando certo, né? E natural, como todo segmento, a gente sabe, né? Seja na advocacia, seja no judiciário, no legislativo, no executivo, na iniciativa privada, na área de vendas, no esporte, né? A gente sabe que em todos os segmentos existem pessoas que atuam, que utilizam sua inteligência para praticar e promover o bem, assim como tem pessoas que utilizam sua inteligência para praticar e promover o mal. Então a gente tem que ter essa noção e saber que a vida funciona dessa forma, e a gente tem que estar dando a nossa contribuição para fortalecer e melhorar aquilo que não está bom. Então, ouvir você falar aí que está apostando, que acredita, isso para mim soa muito positivamente, até porque se todo mundo se anular por não acreditar ou porque a política está assim ou está assado,
Eu falo sempre aqui em casa e com os amigos, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo da importância de você não se anular, não anular o voto, não votar em branco. Porque quando a gente faz isso, a gente está entregando, né, as decisões, entregando o futuro da nossa cidade, o futuro, o nosso futuro, na mão de qualquer um, de uma pessoa que você não participou, e depois você não pode reclamar. Então a gente tem que participar da política. Vivemos a política desde que nascemos. Então a gente tem que ter esse discernimento. Se anular hoje, eu entendo que é a pior das opções. A gente tem que realmente encarar, se não deu certo, ó, vamos mudar, vamos apostar em outras situações, em outras opções, vamos escolher melhor, já que a gente não escolheu bem, o que a gente escolheu não deu certo, até acertar. Eu acho que esse é o caminho. A gente tem que ter esse discernimento e entender que a decisão, vamos dizer, usando o exemplo da próxima eleição agora, a decisão, o futuro da nossa cidade está em nossas mãos. É o nosso voto que vai decidir isso. Na hora que você diz, eu não vou votar, eu vou votar em branco, você está deixando que essa decisão, você está se excluindo de participar dessa decisão, né? Você está ficando de fora. Então, a gente tem que ter essa consciência e fico muito feliz assim, de saber que com todo essa turbulência, essa falta de crença né, e esse sentimento até de injustiça, porque a gente está vendo aí a todo momento, tentando, arriscando, apostando e não tem dado certo, mas ainda assim você se mostrou aqui dizer que não, eu estou apostando, a gente precisa apostar, vamos tentar fazer com que esses pilares aí sustentem a base e a gente transformar esse cenário. Esse é meu exclusivo objetivo. E digo sempre que esse mandato ele não é meu, não, ele é nosso. Então, enquanto eu tiver vida, saúde e estiver representante, lógico, pela decisão aí de parte da nossa população, eu vou estar usando o mandato, vou estar usando, né, todas as minhas estruturas para poder fazer valer, para poder honrar esse voto de confiança que a gente recebe. Se não for para ser assim, aí eu peço, faço igual aquele programa do Raul Gil, sai, pega o meu banquinho e sai de fininho, e a gente toca a vida de outra forma, mas é mais ou menos por aí. Viu? A live tá bombando. Eu queria dar um agradecimento geral para todos, que é muita gente, tem aluno meu, pessoal, muita gente falando aí. Agradecer a presença de todos, o apoio e vamos estar à luta, né? Lutador, mas voltando para isso que você falou, Felipe, eu acho que o que linkou a gente é uma coisa que para mim é sagrado. Que a arte marcial tem códigos que são sagrados. Então, eu acho que esse link que nos veio através desse grande amigo e irmão que é Yuri, veio através desse link de confiança do artista marcial. Porque a gente tem esse link de confiança. Então, como você citou bem nessa questão da descredibilidade em relação a muitos políticos, mas a omissão é um mal muito grande, né? É muito mais fácil dizer assim, pô, aquele cara não está fazendo nada, eu vou cruzar meus braços e está tudo pô. Não pode, a gente está mudando vidas, a gente tem que pensar nisso, pensar na árvore que a gente está plantando, que mesmo que a gente não colha, alguém vai colher aqui. Então, eu vejo essa importância. Eu tive uma live com o professor Esley, que ele teve um acidente de moto, muito tempo, professor da Grace Barra, ele perdeu uma perna, e ele tem um projeto, ele é presidente da Federação Brasileira de Para-Jiu-Jitsu, ele faz um trabalho excelente. É uma das coisas que eu estou querendo e sei que nessa parceria que a gente vai fazer, isso aí vai conseguir se concretizar aos pouquinhos, fazer um trabalho com crianças ou crianças adolescentes ou até adultos que tenham limitações físicas, porque é uma forma de inclusão também muito grande. Então, acho que todos os setores que a gente puder trabalhar é importante, né? Porque a sociedade é um todo. Então, quanto mais a gente consiga fazer esses links com esses polos de pessoas que têm certa vulnerabilidade, é importantíssimo. Eu vejo, eu gosto desse exemplo, eu comecei a arte marcial com 13 anos, no lugar que eu morava, eu já vi o pessoal fumando maconha, usando droga, e eu ia para o colégio, ia para o esporte, mas o esporte me renovava. Meu professor, ele complementava as faltas que meu pai podia me dar na educação, que minha mãe. Eu formei outra família. A minha escola, eu tenho uma família. Meus alunos são minha família. Então, eu tive isso. Então, isso é um porto seguro muito grande, porque tem essas compensações. Então, talvez a gente não tenha a ideia realmente do que a gente está fazendo e que você está fazendo através desse momento do esporte. Quantas pessoas você está conseguindo dar incentivo e voltar? Às vezes a gente não tem mensuração disso. É muito maior do que a gente. E como eu falei, quando a gente tem esse propósito,
a gente tem uma ajuda divina muito grande. Eu acredito muito nisso, independente do credo, eu acredito, não é a crença que faz isso, é a atitude espiritualista que a pessoa tem. Então, eu acredito muito forte nisso, tenho uma fé muito grande. Eu tive essa questão que você falou também, essa atualidade de não acreditar e me colocar na situação só de crítica e não resolveu nada. Então, se é para arregaçar as mangas, vamos arregaçar as mangas. Vamos unir pessoas que têm um propósito semelhante, que a gente sinta, olho no olho aqui e fale. Como eu falei com o Yuri, eu sou muito preto no branco. Quando o vereador vier falar, eu vou falar o que é que tem que falar, como é a coisa que eu penso. Eu não tenho muito arrodeio, não. Eu vou falar como eu sou mesmo, porque ele tem que conhecer como eu sou. Claro. Eu sou muito assim, transparente para as pessoas. Então, eu gosto disso, da transparência, da coisa fazer agir. Meus amigos hoje são amigos. Os amigos que eu tenho são amigos verdadeiros. O que eu acho que as pessoas têm que ver as qualidades. Defeito todo mundo tem, mas vamos investir nas qualidades. Então, dentro do conhecimento que eu tenho na arte marcial, e as pessoas conhecem meu respaldo, conhecem minha vida na arte marcial, meu processo que eu tenho, então, que me tem apreço. Então, eu peço também fazer que esse meu apreço, esse conhecimento, esse padrão de valores que eu tenho, que passe para você, que acredite em você também, como representante da arte marcial, que fomente isso, multiplique isso, entenda isso como uma chance de melhora. Então, eu, dentro do meu pequeno status como professor, os conhecimentos que eu tenho um pouco de respaldo, eu peço para as pessoas que acreditem nisso, acreditem em você, porque no seu projeto, porque eu estou vendo muita coisa boa para a gente chegando aí nesse aspecto de abertura de caminho. Não é dar o peixe, não. Vamos ter caminhos. Eu sempre falo o seguinte, eu não quero que ninguém me ajude. Se a pessoa não me atrapalhar, já está muito bom. Então, a gente tendo ajuda, tendo esse fomento, tendo esse link como você tem, a gente vê essa gestão de pessoas jovens como você, com a mente diferente, com a mente pensando diferente, tem que ter essa renovação. A gente tem que ter isso, tem que acreditar. Então, tem que acreditar, ter força realmente de acreditar. Eu mesmo falo que eu estou na arte marcial, hoje tenho uma vida com algumas dificuldades em termos financeiros, mas eu não desisto, porque para mim a minha arte que eu aprendi é missão. Eu visto isso. Eu acordo 4h30 da manhã, dou aula até quase 10 da noite, mas o físico pode até sair cansado, mas a alma sai renovada. Porque você sabe que você fez uma conexão do bem através do exemplo. E o melhor, a pessoa que mais ganha com isso sou eu, porque cada dia eu estou tentando ser melhor um pouco, me ajudando, sendo exemplo para as pessoas, vendo as pessoas como próximos realmente. Então, eu vejo isso com muita relevância. Queria que você desse seu parecer final, falasse que a live, quando a energia é boa, voa. Então, queria que você falasse agora, desse essa fechada, agradecesse essa quantidade de pessoas que veio ouvir a sua palavra, veio acreditar nesse projeto, que você dê essa mensagem aí, para que todos se fortaleçam nesses princípios. Massa. Só pontuando o que você falou, e aí eu lembrei aqui da questão do apoio, né, para os paras de jiu-jitsu, a galera especial e tudo. A gente tem só no nosso projeto, por exemplo, professor, a gente tem 12 garotos especiais que treinam, que têm oportunidade, que a gente dá maior atenção e trabalha para fortalecer cada vez mais, né, a inserção desses jovens também na prática aí do jiu-jitsu, das artes marciais, enfim. Então, eu vi até que surgiu essa pergunta aqui, alguém, acho que inclusive da Grace, eu vi que foi da Grace Barra, alguém perguntou e pediu para te comentar a respeito, mas a gente já apoia, sim, e lógico que precisa fortalecer e muito ainda o cenário para que a gente tenha como dar espaço ainda maior para os garotos, para os jovens, para a turma especial que tem uma paixão imensa assim, pelas artes marciais que precisam ter esse espaço defendido para poder estar fazendo aí a prática e campeonatos, né? Enfim, incentivos no sentido geral para essa galera também, tá? Quero agradecer aí a todo mundo, eu não vou falar os nomes que eu já vi vários aqui, eu vou dizer assim, a família FL, como eles falam, como eu costumo dizer, que todos nós agora estamos inseridos nela. Então, a família FL aí, todo mundo sinta-se abraçado. Obrigado, galera, aí, por ter vindo, participado da live. Queria muito, fiz um trabalho de divulgação com o meu público, com a minha galera, muito grande. Muito porque eu sei quem é
o professor Newton, e eu sei que é muito importante a gente estar divulgando essas pessoas que a gente confia, que a gente acredita e que sabe que tem caráter, princípios assim destacados. Então, você é uma pessoa que eu admiro muito, professor, viu? E que, independente de política, e eu digo que uma das coisas boas que a gente consegue fazer na política é a amizade. A amizade é uma coisa que a gente tem que preservar aí, né? O máximo e, se possível, de maneira eterna. Então, fica aqui a minha gratidão pelo convite, ao mesmo tempo, os meus parabéns pelo homem que você é, pelo professor, pelos seus ensinamentos, né, pela sua garra, determinação, porque eu sei que não é fácil. Quem vive, quem pratica e quem convive, né, com as artes marciais, com a rotina da galera, a gente sabe o quanto é difícil hoje você viver da arte marcial, você viver da luta. E você tem uma família construída, você tem uma história construída, você tem uma vida aí toda pautada pelo jiu-jitsu, pela arte marcial. E você é um artista marcial assim renomado, todo mundo sabe da importância que você tem dentro desse processo. Então fica aqui o meu abraço sincero, tá? E agradecer a toda a galera. Pedir, quem não segue ainda, segue lá, Felipe Lucas Lima, segue aí nosso Instagram, que a gente está sempre divulgando e mostrando o trabalho que a gente faz no dia a dia. Né? Alguns amigos e até familiares dizem que eu sou tarado por trabalho, viu, professor? Que eu não trabalho, sou igual uma máquina que trabalho 15, 16, 18 horas. Mas é porque a minha satisfação é grande e eu acredito muito nessa força do trabalho. Então, quando a gente imprime a energia necessária, o resultado vem. Acho que o momento é esse mesmo, da gente buscar, correr atrás, fazer a coisa acontecer. O tempo ele passa muito rápido. Então, se a gente não aproveitar as oportunidades, se a gente não aproveitar os momentos, né, a gente acaba deixando parte desses objetivos aí passarem. Então, quero que vocês sigam, quem não segue, segue lá Felipe Lucas Lima, minha rede social, para acompanhar os trabalhos, até para sugerir, para dar uma dica, para pontuar. Eu sou uma pessoa que gosto, inclusive, de receber as críticas construtivas. Então, sou uma pessoa muito acessível e quem quiser participar aí dessa construção junto comigo está mais do que convidado. Então, vamos fazer isso junto. Sozinho, tem a história já, né? Que uma andorinha só não faz verão. Então, eu sozinho não vou conseguir construir a fortaleza que a gente quer construir aí para as artes marciais, para o esporte, para os nossos projetos. Preciso muito de vocês e quero que vocês contem comigo aí 100%. Um beijo a todo mundo. Minha mãe não para de falar ali, ó. Dona Verônica. Um Mas beijo, velho. essa questão que você falou, esses elogios, agradeço muito. Eu tenho muito isso como responsabilidade, para aumentar a responsabilidade. Mas a gente sabe que as energias, elas se buscam, né? A gente não procura as energias ruins, quem está com a energia boa. Então, a gente procura pessoas que tenham semelhanças. Então, depois que a gente teve nosso papo aqui, nossa reunião, eu falei com o Yuri, e Yuri, eu senti firmeza, senti a energia muito boa girando entre a gente, uma energia, uma espiritualidade forte. E acho que esse que você falou, o que está faltando nas pessoas são valores. E valores, eu digo que eu abro a mão para as mudanças, mas eu abro os braços para as mudanças, mas não abro mão de valores. Valores são coisas que tem que trazer, quem traz de berço. Então a gente conhece quando a pessoa, como diz os antigos, a gente conhece no arriar da mala, né? Então a gente vê pela conversa da pessoa, pelo gestual. E a questão do maior poder que nós temos, patrimônio da humanidade, é o conhecimento. Então, como eu sou um professor, eu lido com pessoas o tempo todo, a gente procura estudar. Tem um livro que é muito bom, é O Corpo Fala. Então, você sabe pelo gestual da pessoa, pela forma que ele fala, a forma que ele se dirige à pessoa, a energia que ele está emitindo. Então, a gente joga um pouquinho, ele já consegue entender isso e ouvir essa vibração boa em você. E também Yuri me comentou, Yuri, depois de conversando comigo, disse, porra, fiquei todo arrepiado, papo foi de um jeito. Yuri é uma figura, né? Yuri é Figura. É uma figura, viu? Então, ele sentiu essa sintonia e a gente tem que aproveitar ela. Eu acho que a gente tem que estar com as pessoas que comunguem dos mesmos valores que a gente tem, porque aí vai conseguir. Não podemos omitir. A luta me ensinou a nunca desistir. Eu posso cair, mas eu levanto e continuo. Quantas vezes for possível eu levantar, eu vou levantar para continuar lutando. Não tem a luta tem que estar na gente, tem que estar sempre com esse vigor. Então essa energia que você muitas vezes fala, você é de ferro que está correto, essa energia, meu amigo, é energia que não está no físico, né?
está no Verdade, espiritual, está verdade, na tá no força de espiritual. ajudar. Essa força comunga e faz com que a gente seja cada vez mais forte. Então, estou com você, colado nesse projeto, nesse trabalho. O que eu puder ajudar você nas instâncias que eu tenho capacidade, eu estou disponível, porque eu estou vendo na frente. Eu pegar, botar a isca e jogar para buscar. Não espera vir na mão, não. Vamos buscar isso aí e vamos unir forças e estar cada vez mais forte. Eu que lhe agradeço demais ao irmão Yuri por ter me apresentado você, por poder fazer essa sintonia e de estar conseguindo fazer isso. Agradeço a você também pela sua oportunidade de reconhecimento, de estar querendo arte marcial. Acho que você vai conseguir realmente uma mudança de paradigma. A gente vai estar mais na frente comemorando e os resultados, Com certeza. fortalecendo e unindo mais pessoas ainda. Acho que tem uma palavra que eu gosto muito, uma frase que eu gosto muito, que tinha no colégio aqui da Polícia Militar do Belezeiros, que a palavra educa e o exemplo arrasta. Então, tem que Verdade. pensar sempre nisso. A melhor Muito forma de bom. você educar é através do exemplo. Meu Verdade, amigo, me você é um agradeço exemplo demais. disso. Me agradeço demais. Boa noite. Que Deus lhe abençoe, você e sua família. E tamo junto. Muita gratidão pela essa noite. Valeu, Obrigado, agradecer a mestre. todos Obrigado, também aí. professor. Agradecer mesmo a todo mundo. Aqui tem Cajazeiras, Plataforma, Alto de Coutos, que eu já vi, Barris, Itapuã. Vi aqui, Boa Viagem, Verônica Véu aí da Boa Viagem. Ó, Beijoca aí, ó, Bel, foi minha aluna. grande ídolo dos apaixonados pelo Bahia, ex-jogador do Bahia, Beijoca, tá na nossa live aí Beijoca, eu vi. também. Agradecer a Beijoca a mensagem. Viu? Todo mundo junto aí, misturado pelo esporte. Isso que é importante. Todo mundo junto pelo esporte. Tamo juntos, mestre. Obrigado por tudo, viu? Valeu. Pelo carinho, pelo Obrigado. apoio. Valeu. Fica com Deus aí. Grande abraço. Os... Valeu. Aí, pessoal, nossa live foi muito boa. Agradecer demais ao vereador Felipe Lucas. Vamos unir essas forças, vamos fortalecer pelo esporte essa bandeira que nós que praticamos sabemos da responsabilidade e o objetivo que ela alcança na sociedade. Agradecer o apoio, o patrocínio da Med Vida Saúde, Central de Atendimento 3003-7270, um conceito diferente de plano de saúde. Procurem conhecer, vejam a perspectiva que eles têm em termos de saúde. Agradecer demais a todos os meus alunos, amigos, pessoas que estiveram esse tempo todo com a gente aqui participando da live. Vamos pensar positivo, pessoal. Vamos sair dessa situação. Vamos pensar como lutadores. Vamos ver as dificuldades como desafios, as dificuldades como oportunidades. Vamos ser proselientes. Vamos pensar de uma forma forte e nunca desistir. Tá certo? Amanhã também estarei fazendo uma live com a Master Sport, com a professora Dil, tá certo? Conto com vocês também a presença amanhã, 20 horas, falando sobre também arte marcial, esporte, desafios. Vamos fazer um bate-papo, um bate-bola muito legal amanhã. Então, conto com vocês. Lembrar que as nossas lives estão nas nossas redes sociais, vai estar no meu canal do YouTube também. Nossa live vai estar lá gravada. Quem não teve tempo de assistir, assiste lá. Avisa para os outros para também assistirem. A joia vai estar lá. A live completa e todas as outras lives. Vão lá no canal da gente, se inscrevam, deixem um comentário, ative o sininho, dê essa força para nós fazermos também nossas lives no YouTube. Vamos lá, vamos fortalecer o esporte, fortalecer essa irmandade tão grande que é a Irmandade das Artes Marciais. Então, vão lá e se inscrevam. Nossa escola está aberta, funcionando, com todos os procedimentos e protocolos. Venha, agende uma aula experimental gratuita, venha fazer parte da família Gracie Barra, a maior e melhor escola de juízo do mundo. São mais de 900 escolas no mundo, com um programa de treinamento, com uniformização, com toda a infraestrutura da criança a partir dos 3 anos. Venha conhecer nossa escola, mude seu conceito sobre arte marcial, venha fortalecer, venha realmente buscar uma forma de crescimento da joia interior. Mais uma vez, a palavra de minha vida, que é mais forte, é gratidão. Agradecer a vocês todos por estarem presentes, agradecer a Deus pela vida, pela missão de ser um professor e de buscar sempre estar se fortalecendo para poder ajudar a fortalecer os outros. Agradecer ao Felipe Lucas, grande abraço e estamos juntos, hein? Ô, família!